Olá, gente, pessoal, hoje o Senhor ministrou muito forte no meu coração para eu falar com vocês sobre segurança com Deus, segurança com Ele. E eu tava lendo os Salmos e eu me apaixonei pelo versículo 27, capítulo 27. Abre comigo lá na sua Bíblia, Salmos 27, Salmos 27. Certeza que Deus vai falar com você. Gente, eu vou ler ele inteiro. Para não ficar extenso, eu vou lendo e comentando com vocês. Mas aguenta um pouquinho, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros. Mas vai valer a pena, porque Deus vai falar com você. Vamos lá? Bom, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Gente, Deus, quando a gente tem uma intimidade com Ele, quando a gente é filho dEle, Ele sempre nos guarda, Ele sempre nos livra, Ele tem um carinho maior pela gente. Isso é incrível, irmãos. Ele protege a gente de todo o coração, Ele protege com vontade. Então, Ele sempre vai nos proteger. Próximo. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. A proteção de Deus é tão ampla que quando a pessoa vai fazer mal pra gente, o mal acontece com a pessoa, porque com os salvos, com os filhos de Deus, ninguém mexe. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Olha que confiança. Tem gente que não bota essa confiança em Deus. Tem gente que fala assim, por aquela pessoa ali tudo bem, mas se fosse um exército, eu não sei. Essa pessoa, ela fala muito sem confiança, sem esperança. Agora aqui na Bíblia, tá tendo coragem, tá tendo confiança em Deus, tá tendo um relacionamento com Deus que ele confia tanto que ele tem certeza que se um exército vir contra ele, Deus vai protegê-lo. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Gente, a gente tem que estar numa intimidade com Deus, que o nosso único e maior pedido seja que pra gente ficar com Ele. Não coisas materiais ou coisas que não vão influenciar na nossa vida. Tem que ser, meu Deus, o meu maior desejo é que o Senhor fique comigo, é ficar com o Senhor. É que o Senhor venha me ensinar cada vez mais para eu me sentir maravilhado e aprender com as suas orientações. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Gente, quando o tempo tá difícil, Deus não vai te abandonar. Ele vai fazer melhor do que isso. Ele vai te colocar no alto de uma rocha e defender a rocha, guardar a rocha, porque você tá lá dentro. Deus vai fazer isso porque o filho dele, você, tá lá em cima. Ele vai guardar a rocha, porque não é o seu vizinho que tá lá que ele vai guardar, é porque você tá lá que ele vai guardar a rocha. Assim vencerei meus inimigos que me cercam. Com os gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo e cantarei e louvarei a Deus o Senhor. A gente tem que sacrificar para a gente louvar junto com Ele. Não é que a gente tem que, porque tem igrejas que falam que a gente precisa se humilhar na presença para Deus ficar feliz, a gente precisa de... Antigamente sacrificavam animais e tudo mais, mas Deus já veio para cá, para a terra e já morreu como um sacrifício original. Então a gente não precisa de ficar se escravizando por isso. Só que fazer um jejum é um tipo de sacrifício viável pra gente.
E é um sacrifício que Deus se agrada com isso, porque a gente está expondo a nossa carne, que é uma coisa humana, e que muitas vezes não é só jejum de comida. Uma vez a minha mãe falou que tem gente que faz jejum de várias coisas, coisas importantes como o celular, tem gente que tira o celular, gente que pode, obviamente, que não precisa do trabalho e tudo mais. Mas tira o celular, que tá vendo que tá ficando muito celular, não preciso do celular na minha vida, eu tô ficando paralisada, viciada no celular. Tira, porque isso vai fazer bem para sua carne. Não é só jejum de comida, não é só jejum de líquido, alimento. Pode ser jejum do que você precisa para você se estabelecer e conseguir ser mais íntimo com Deus. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar, tem compaixão de mim e responda-me. Aqui ele está pedindo para quando ele orar, Deus, digamos que Deus sempre está lá com ele para ouvir a oração dele. Porque quando a gente tem intimidade, quando a gente é íntimo com Deus e nós somos filhos de Deus, não só criações, Deus senta do nosso lado para orar. Deus fica, joelha do lado, Deus abraça a gente durante a oração. E isso que tá querendo dizer aqui, para quando ele for orar, Deus está lá com ele para ouvir a oração. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor. Irmãos, quando Deus fala assim, Deus não vai vir abrir o céu e vai gritar, ô, me adora aí. E a gente vai responder, tá bom, vou adorar. Deus não vai falar assim, você vai sentir no coração de adorar. E ao invés de você ignorar esse sentimento, falar assim, não, é da minha cabeça, não, adorar o quê? A gente vai lá, ajoelha, ora, canta, louva, jejua, faz todos os mandamentos para Deus. Tem um relacionamento, lê a Bíblia, pega um capítulo e fala assim, eu vou ler de tal livro até tal capítulo, e vai assim, gente, para vocês terem um relacionamento maior com Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites o teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Quando a gente faz alguma coisa errada, às vezes a gente pensa, ai não, Deus já me esqueceu, Deus não gosta mais de mim. Irmãos, quando eu tive o meu testemunho, a minha mãe teve também uma visão. E ela era sugada da terra e ela sentia uma coisa que ela disse que parecia como se o corpo dela fosse transformado. E ela lembrava de tudo aqui na terra, lembrava de mim, lembrava do meu pai, lembrava de tudo. Só que ela não queria voltar. E eu nunca tinha tido uma experiência que tivesse me marcado. E aí eu comecei a ficar muito triste, porque a minha mãe sabia que eu tava aqui. Ela fala que eu sou uma das coisas mais importantes. Deus, eu sou uma das as coisas mais importantes para a vida dela. E eu via aquilo e ela falava que não queria voltar. E eu já tava começando a achar que ela não me amava mais e nada do tipo. E eu tava muito magoada. E eu não conseguia entender isso. E aí Deus me deu essa visão. Aí eu entendi o que é isso. Então, às vezes, eu já tava começando a achar que Deus tinha esquecido de mim, Deus não gostava mais de mim, porque eu já tava começando a duvidar, será que Deus existe mesmo? Será que é invenção de todo mundo? E aí, depois que a gente faz isso, a gente percebe tudo isso, às vezes a gente pensa, nossa, será que Deus ficou bravo comigo? Aí aqui tá a pergunta, não fique irado comigo, não fique irado com o seu servo. Isso é importante, porque a gente ora e Deus vai nos perdoar se a gente se arrepender de coração. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O nosso pai legítimo, digamos assim, é Deus. É o primeiro pai que houve na história foi Jesus. Se vai lá meu pai, minha mãe, e fala assim, não, eu não quero mais você está fazendo muita coisa que a gente não está se agradando, você vai morar na casa da sua tia-avó em outro estado. Tipo assim, mesmo que meus pais tenham me abandonado, Deus sempre vai lá estar comigo, sempre vai estar para me abraçar, sempre vai estar para me dar carinho de um pai. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos.
aqui tá falando assim, guia-me, para Deus iluminar nosso caminho, iluminar nossa caminhada, nosso caminhar, para Deus nos guiar, segurar na nossa mão e seguir em frente. Porque os inimigos nossos, a gente pode até falar assim, não, eu não tenho inimigo não, e inimigo, ó, todo mundo me ama. Mas sempre vai ter alguém que às vezes a gente até esquece, que a gente fala uma coisa que pra gente não ia magoar, mas pra pessoa magoa muito, muito, muito profundamente, machuca lá no coração. Só que a gente não sabe disso. E às vezes a pessoa guarda o rancor da gente e a gente não sabe. E se a gente fosse saber todo mundo que a gente já magoou, seria muitas pessoas, né? Então, nós temos inimigos. Então, se a gente tiver um relacionamento com Deus, Ele vai nos proteger. Não me entregues na mão desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam de violência. Irmãos, Deus nunca vai entregar a gente para os nossos inimigos, porque Ele protege e Ele sabe quais são as intenções dos nossos inimigos. Ele sabe de tudo isso e Deus é fiel com a gente, Deus é leal. Ele nunca vai fazer uma coisa que a gente pedir do coração para Ele não fazer. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Irmãos, se você, como eu havia tido, nunca teve uma experiência marcante, nunca viu essa bondade de Deus, ora, jejua, pede para Ele de todo o coração. Eu falei na minha palavra anterior que Deus, Ele ouve aquele que pede com todo o coração. A gente tem que pedir de todo o coração para Deus mostrar a bondade dele pra gente. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. A gente tem que confiar neles, a gente tem que, assim como Deus é leal com a gente tem que ser leal a Ele. A gente não pode deixar Ele na mão. A gente pede e Deus realiza tudo, mas no último pedido Ele não faz. Aí a gente já fica revoltado. Também não vou mais orar pro Senhor. Gente, isso é muito feio. E Deus pode ter feito, mas tudo que Deus faz pra gente é uma prova, é o melhor pra gente. Porque as provas, isso eu falo em um outro vídeo sobre provas específicas, mas as provas, elas são pra nos testar e Deus ver o nosso comportamento. Porque Deus deu a livre espontânea... Já tô entrando em outro assunto. Mas Deus deu a vontade pra gente. A gente é espontâneo pra escolher o que a gente quiser. Outro vídeo eu falo melhor sobre isso. Mas era essa palavra que eu queria passar pra vocês. Me desculpem pelo vídeo extenso. Mas espero que Deus tenha falado com você. Porque a gente sempre tem que ter segurança em Deus. E era isso que eu queria passar pra vocês. Uma boa tarde. Que Deus esteja com você. Beijo.